Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Nós nos reunimos aqui mais uma noite para juntos celebrarmos a presença do nosso Deus neste lugar. Para junto prestarmos culto a um Deus que cuida de nós e nos trouxe até aqui nesta noite. E hoje um dia especial, o dia em que nós celebramos o Dia dos Pais. Dia em que pela manhã nós já tivemos uma linda mensagem das crianças aos pais da nossa igreja. E que Deus falou muito ao coração de cada um. Foi uma manhã de choro, de emoções, mas uma manhã abençoada. E ao falarmos sobre pai, nós podemos pensar que todos nós estamos reunidos aqui, sim. Não somente por causa de cada pai aqui, sentado num banco, que veio acompanhando seu filho, mas nós estamos aqui para honrar ao nosso Pai que estás no céu, a honrar aquele Pai que nos ama, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar de nossas atitudes, muitas vezes entristecê-los, assim como nós entristecemos os nossos pais aqui na terra, Ele nos ama, Ele nos perdoa. E o que Ele quer é que nós estejamos com os nossos corações voltados a Ele nesta noite, para louvar e engrandecer o nome dEle, assim como Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E eu quero começar este culto com uma leitura de uma oração que está em Efésios 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é uma oração que Paulo fez. E ele orava para que o Pai nos fortalecesse através do Espírito, para que este mesmo Espírito habitasse no nosso coração, mediante a nossa fé, e que nós pudéssemos estar arraigados e alicerçados no amor. Compreender a dimensão, aquilo que Ele é, o poder e a autoridade de Deus sobre nós. Essas eram as virtudes, aliás, essas são as virtudes de um Pai que nos ama. Um Pai que quer que nós tenhamos cada vez mais bênçãos e aqui fala infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem algo bom preparado para nós. E aqui ele termina falando que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. E este é o desejo de um pai, que de geração em geração os seus filhos possam conhecer a plenitude daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E que nesta noite esta seja a nossa oração no início deste culto. Para que Deus, sim, através do seu Espírito, pela nossa fé, o seu amor seja manifestado em nós. E que nós possamos crer nesta palavra. Por isso eu convido você neste momento a orar, colocando diante de Deus a tua vida, apresentando-se diante dEle, para que Ele possa operar algo maravilhoso em você nesta noite. Amém?
Ó Pai, Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de poder que se manifesta no meio de nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pela presença do Teu Santo Espírito nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos reconhecer o amor que há de Ti por nós, ó Deus, para que nós possamos reconhecer, ó Deus, a presença do Senhor Jesus aqui, ó Deus. Aquele que um dia morreu por nós, em atitude de amor, para que nós pudéssemos estar aqui, ó Deus, manifestando, Senhor Deus, de geração em geração, ó Pai, aquilo que Tu és, a Tua grandeza, a Tua plenitude, ó Pai. Ó Pai, que os nossos corações estejam voltados a Ti, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome nesta noite, ó Deus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados neste momento, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos estar limpos na Tua presença, ó Pai, agradando o Teu coração, ó Deus. Que nada venha nos perturbar nesta noite, Senhor Deus, nos tirar da Tua presença, ó Pai, que sim, nós possamos sentir o calor do Teu Espírito aqui, ó Pai. Muito obrigada por este tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé, para que nós juntos possamos engrandecer ao nome do nosso Deus através do nosso louvor, porque Ele é o Deus da nossa vida, o Deus que nos deu a salvação, e não há motivo maior. Se você está aqui hoje, é porque sim, Ele te amou, e Ele deu o seu Filho e te salvou. Por isso, louve de todo o coração neste momento, ao nome desse Deus que é tão grande nas nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te
lábios sempre engrandeçam o teu nome, ó Deus. Que os nossos lábios sempre louvem ao teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado pela oportunidade de te louvar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Graça e paz, irmãos. Louva a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Nos deu vida, saúde, e que tempo bom esse. Nós já tivemos uma escola dominical muito abençoada, um momento de comunhão, um momento muito expressivo, né? Que coisa boa. E o meu desejo é que nesta noite o teu coração esteja da forma como nós saímos daqui da escola dominical, né? Um coração maleável, para que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos, que o Senhor se digne nos abençoar, para que esse tempo ele seja um investimento na vida espiritual de cada um de nós e possamos glorificar o nome de Deus. Eu quero, antes de compartilhar com vocês, reforçar 2 recados. O primeiro é sobre o nosso encontro de homens. No final do culto, você vai receber, o meu gasto vai entregar lá na porta para cada homem. E eu quero desafiar você a estar conosco na próxima sexta-feira, 19h30, é conversa de cabra macho. Então, se você acredita que é cabra macho, venha sexta-feira, 19h30, vai ser um momento de comunhão, sabe, um momento de relacionamento. Nós queremos criar um alicerce, porque nós entendemos que o homem é fundamental, o papel do homem é fundamental na vida do lar. E nós queremos trabalhar, trocar ideias, trocar figurinhas, fazer com que a gente possa aprender a conviver. Não é? Não são só as mulheres que gostam de encontrar, conversar, falar de problema, de luta, de dificuldade. Os homens também são mais durões, né? Porque acha que esses são os caras. Então a gente olha e a gente não tem problema. Pois é, isso é só engano, isso é propaganda enganosa. Todos nós, né, João? Todos nós temos as nossas lidas, as nossas dificuldades, e nós precisamos de parceria. Então eu quero desafiar você. Próxima sexta-feira, 19h30, se você vai receber isso, mas se você já está disposto a vir, eu quero que você dê o seu nome para o Marcão. O Marcão vai ficar em pé ali naquela esquina ali, não deixa passar ninguém. Pergunta se vai estar com a gente, anote, porque eu preciso do nome, para a gente fazer a programação, a gente poder pensar durante a semana. Não vai ter aqui, sabe, encontro de mulheres, mesinha enfeitada, copinho, não tem. Nós vamos inventar uma coisa para cabra macho mesmo. Então não venho com essa história, porque é conversa de homem, tá certo? Então, se você sentir o desejo, e eu quero que você sinta, venha participar com a gente do encontro de homem. Vai ser um encontro de cabra macho, tá bom assim? O segundo reforço que eu quero dar é para a nossa campanha da pintura do templo. Irmãos, R$100 é pouquíssimo. Se você fizer um propósito de jejuar durante a semana, tipo, eu não vou com a minha família comer uma pizza, um lanche esta semana. Eu vou comer um arrozinho, fritar um ovinho lá em casa, mas eu vou economizar para que eu possa investir na obra. Irmãos, a igreja existe desse jeito, porque ao longo de 134 anos, homens e mulheres, irmãos e irmãs, simples ou não, pessoas com dinheiro ou não, investiram. E eu quero desafiar você a procurar os irmãos da administração e falar, pode contar comigo. Você não precisa dar só 100 não, pode dar 200, 300, pode dar 1.000, pode dar 5.000, pode pagar tudo se você quiser. Se você achar que 100 é muito, doa 50, doa 20, mas demonstre o seu amor. Acredite que quando eu estendo a mão para abençoar, quem é beneficiado sou eu mesmo. Acredite, faça isso. Essa igreja não existe desse jeito por acaso, porque pessoas acreditaram e pessoas investiram. Faça isso. Você sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque nós
estamos pintando a torre, mas daqui a uns dias nós vamos pintar a parede, vai voltar de novo, dizer, ô fulano, você lembra que eu falei? Então é isso, e nós vamos fazendo a toque de caixa, até que Deus permita que nós deixemos esse espaço bonito. Vocês viram que já começou a aparecer uma cor diferente aqui, né? Ajeitar aos pouquinhos. Nós não vamos fazer, não temos estrutura financeira, mas se a gente consegue dinheiro para pintar essa parede, a gente pinta essa parede. Arruma, pinta aquela lá, arruma, e a gente vai indo. Você é nosso parceiro, juntos somos mais fortes. Amém? Obrigado pela disposição sua de ouvir, de ajudar, e eu acredito de que você vai se sentir desafiado a fazer. Você pode fazer muito mais. Você pode doar mais. Não seja mesquinho com a obra de Deus. Abra a mão. Abençoa a obra de Deus em nome de Jesus. Lembra disso. Jejua. A gente gasta tanto dinheiro com coisas inúteis. Inúteis que eu digo é que a gente às vezes pode jantar em casa, mas a gente sai para comer. E a gente gasta sem ter necessidade. Quando chega na hora de investir na igreja, a gente fica medindo, contando, vendo qual o dinheiro mais, como diz lá na minha terra, qual o dinheiro mais miúdo que a gente vai dar. Eu quero que você seja ousado em nome de Jesus. No temor de Deus, eu apelo a vocês a investir na obra do Senhor. Amém? Irmãos, hoje é dia dos pais. Eu quero trazer uma palavra, e essa palavra, os créditos eu vou dar para o pastor Hernandes Dias Lopes, porque eu fiz o estudo de manhã na escola dominical e o texto baseado numa palavra dele. E como nós tivemos um momento tão abençoado de manhã, eu achei que se nós tivéssemos aula, perderia aquele clima que nós estávamos vivendo. Então, sugeri para o Fernando, né, já me desculpei com ele, sugeri que nós encerrássemos a escola ali. E à noite eu compartilharia daquilo que eu tinha em mente de compartilhar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. E vou ler 5 versículos e quero tentar, assim, de uma forma bem rápida, trazer uma reflexão, não só para os pais, mas também para as mães, para a igreja, que nós pudéssemos tomar isso como uma palavra para nós nesse dia, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Jó 1, se você achar que é mais fácil, você abre em Salmos e é só voltar. O livro anterior é o livro de Jó. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Feche os seus olhos. Deus, permita que a tua palavra encontre guarida no nosso coração, que ela possa gerar vida, possa trazer ânimo, força, possa trazer poder para nós. Dá unção para ouvir e para falar. Eu te louvo pela bênção deste momento, pela vida de cada um desses amados que o Senhor trouxe. Seja sobre nós a tua graça. Eu oro em nome de Jesus. Irmãos, eu quero tentar ser rápido. Todos nós conhecemos a história, acredito que a maioria de nós conhecemos a história de Jó. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história de Jó, venha no próximo domingo, na escola dominical. Nós teremos uma visão geral no livro de Jó, e você é o nosso convidado, amém? Escola dominical, próximo domingo. Então, todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem rico, poderoso,
Mas a Bíblia faz relatos diferentes disso para mostrar que ele não era só um homem rico e poderoso, mas era um homem temente a Deus. Se você der uma olhadinha, tiver com a tua Bíblia aberta, dê uma olhada no verso 8, continuidade do texto. Deus vai falar para Satanás o seguinte: observaste meu servo Jó? E diz, olha só o verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um elogio da parte de Deus. Imagina, você poderia colocar o teu nome no lugar de Jó? Será que se Deus tivesse que fazer um elogio para você, ia dizer que você era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Ou seja, diante de Satanás, que é o acusador, é Deus mesmo que está dizendo para ele: olha, você já notou meu servo Jó? O cara é ponta firme. Deus não preocupou em falar: olha, ele tem muitos animais, ele tem muita riqueza, ele tem muito isso, muito aquilo. Falou: ele é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus e é um homem que se desvia do mal. Eu fico até assim com a inveja santa de Jó. Porque que coisa fantástica, Jó vivia num tempo que a geração da sua época era muito idólatra, e veja, ele no meio dos seus contemporâneos, ele era um homem justo, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Jó também foi provado por Deus de uma forma muito dura. Deus permitiu que o diabo tocasse a vida financeira, a vida familiar e a sua vida pessoal. Mas Deus também restaurou a vida dele posteriormente e devolveu a ele o dobro de tudo que ele possuía. Eu não quero entrar em detalhes sobre a vida do Jó, apenas trazer esse norte para você familiarizar com a história, para eu poder refletir nesses 5 versículos. Eu quero pensar com você quais as lições que essa história de Jó nos traz. A primeira que eu quero pensar com vocês é o seguinte: Jó andava com Deus, e isso fazia uma diferença. Quando eu ando com Deus, eu faço diferença no lugar onde eu estou. Eu não estou falando aqui que quando você é crente, denomina crente, porque isso pode até atrapalhar você. Eu estou falando quando você anda com Deus. E Jó, ele era um homem que andava com Deus. Por ser rico, ele poderia ter dado muitos presentes aos seus filhos. Portanto, o seu maior legado não foi bens materiais, mas foi um exemplo de pai. É preciso que a gente lembre que nós, pais, somos o espelho para os nossos filhos. E veja, eles nos observam mais do que nos escutam. Vocês já notaram, quem tem criança pequena? Que às vezes a gente está falando as coisas, pensa que ele está desligado, que a criança está desligada, de repente você fala alguma coisa que ele não entendeu, ele fala: oh, mãe, o que é isso? A criança está lá, você pensa que não está nem aí, mas está antenado. Eles nos observam muito mais do que nos escutam. Nosso exemplo de vida fala muito mais do que o nosso discurso. Nossos filhos, eles reproduzem o que somos e o que fazemos. Por isso, fique atento. Porque nós, quando o tempo passa, ficamos nos perguntando: por que será que os meus filhos são assim? Por que será? Eles reproduzem a vida que nós vivemos dentro de casa. E eles vão viver a vida deles. Sabe qual que é a diferença? Enquanto são crianças, estão dentro de casa, a gente tem autoridade para dizer: não faça, não vai, não vem. Mas quando fica adolescente, jovem, já não dá mais para você falar isso. E se não for
imprimido no coração deles princípios e valores eternos, que eles viram você viver isso, eles não vão ter nada para reproduzir, vão reproduzir apenas a falsidade de ser chamado de crente. Uma segunda coisa que eu gostaria de pensar com vocês, que a gente aprende, nós teríamos de lição, é que numa geração adúltera e pecadora, Jó viveu uma vida íntegra, reta, temente a Deus e se desviava do mal. Verso 1, fica atento com a tua Bíblia aí. E eu quero pensar com você assim, Jó levava Deus a sério. Ele não brincava de ser crente. Era um homem comprometido profundamente com Deus. E a primeira coisa que eu quero que a gente pense é o seguinte: Jó era íntegro. Sabe o que a palavra íntegro quer dizer aqui? Ou seja, essa integridade fala daquilo que eu sou quando estou sozinho, quando ninguém me vê. Isso é integridade. Eu tenho uma consciência com Deus, que eu não preciso ter ninguém me policiando. A minha consciência, eu ando com Deus e consequentemente a minha vida é aquilo que eu sou sozinho. Integridade é aquilo que você é, e só Deus sabe. Sabe aquela história que quando você põe a cabeça no travesseiro e você começa a falar com Deus, Deus, a minha vida. Pois é, Deus sabe. Mas Jó, além de íntegro, ele era também reto. E o que a gente entende por ser reto? Fala daquilo que você é em público. Se integridade é aquilo que eu sou na minha intimidade, sozinho, retidão é aquilo que o outro pode ver, aquilo que as pessoas veem, aquilo que nossos filhos veem em nós. A pergunta é: será que os nossos filhos têm visto em nós integridade e retidão? Mas Jó era também o quê? Um homem temente a Deus. E entenda comigo, o temor é a base para uma vida íntegra e reta. Eu consigo ser íntegro e reto se eu tiver temor de Deus. Porque se eu não temer a Deus, eu vou cair naquela, não é que hoje é muito, na modernidade hoje é muito comum dizer, isso não tem nada a ver. Sabe, não tem nada a ver? Então você pode pecar à vontade, porque isso não tem nada a ver. Essa é coisa da cabeça do João. Mas quando eu tenho o temor de Deus, eu consigo ter no meu interior a integridade, e eu consigo ter no meu viver retidão. O temor nos livra do pecado, das escolhas e decisões erradas, porque o temor funciona como se fosse um freio moral. E nós precisamos pedir a Deus que gere em nós temor, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se eu não falar para Deus, Deus gera em mim temor, eu não vou achar que o pecado é normal. Eu vou achar que uma vida religiosa pura e simples é normal. Mas Jó, uma quarta coisa que o versículo 1 nos ensina, é que Jó, ele se desviava do mal. Eu gosto de uma passagem lá do livro de Gênesis, quando Caim estava emburrado com o irmão dele por causa da oferta lá, que Deus não gostou, não agradou da oferta dele, e ele estava lá intrigado com o irmão e decidiu matar o irmão, estava emburrado, e Deus foi falar com ele. Ele falou: por que você está emburrado? E nessa conversa Deus falou assim: olha, o mal jaz à porta, cabe a te dominá-lo. Tipo, se você pensa em procurar o mal lá fora, o mal está dentro da tua casa. O mal está ao seu redor, está no teu trabalho. O mal está até mesmo dentro da igreja. O mal está em todo lugar, nos nossos caminhos, e a nós compete dominar. E veja, Jó diz o texto que ele desviava do mal. Eu só consigo desviar do mal se eu tiver o temor de Deus no meu coração, porque senão Deus nunca vai significar nada para mim. Por isso eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso tomar as decisões que eu quiser, fazer as escolhas que eu achar que deve ser. Mas uma terceira lição que a gente aprende ainda com Jó, que Jó investiu no relacionamento dos filhos e plantou a semente da amizade em seus corações. Eu gosto muito disso. Veja o verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes.
Cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Irmãos, se existe um desafio muito grande para os pais, é fazer com que os filhos tenham amizade. Porque normalmente, nos lares, mesmo chamados lares cristãos, eu vou usar uma expressão lá de Minas Gerais que eu gosto, eu sou mineiro de natureza, né? A família é um balaio de gato, os filhos não se entendem, é uma brigaiada que Deus nos acuda, principalmente se tiver dinheiro. Já começa a brigar pela herança enquanto os pais ainda estão vivos. Na época de Jó, ele tinha 10 filhos. Hoje as famílias são pequenas e mesmo assim não se entendem. Você sabe por quê? Porque não semeia essa semente da amizade. Não cultiva isso para que quando os filhos crescem possam ver nisso. Eu tenho 3 filhos e agora eu tenho 3 noras. E aí a coisa mudou de figura. Enquanto só tinha os 3 filhos, eu tinha um certo domínio. Mas agora eu tenho 3 noras. Irmãos, a Priscila está aí, é testemunha viva. Eu batalho duramente para que eles possam se amar. E eu não abro mão de insistir. Eu costumo trazê-los e gosto de trazê-los individual. Trago o mais velho, eu trago do meio, trago o mais novo, trago, porque é o momento da sabatina. É o momento de conversar, é o momento de cutucar, é o momento de perguntar, de falar, vocês são tão importantes um para o outro. A gente ora por eles, ora com eles, a gente fala por eles, entendeu? Porque está tão difícil a relação dos irmãos dentro das famílias. Se você consegue se relacionar bem com seus irmãos dentro da tua casa, glorifica a Deus, isso é um privilégio. Eu não estou dizendo que não tenha, sabe aqueles desentendimentos de vez em quando. Eu conheço uma pessoa aqui da igreja, chama Sueli, outra chama Milene, e são tudo assim meio, sabe, fio descascado. É bem provável que no dia a dia, mas gente, isso faz parte do processo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mesmo, a dificuldade de relacionar, como isso tem sido difícil. Então, se você tem tido o privilégio de amar o seu irmão, a sua irmã, de conviver, glorifica a Deus, olha que coisa boa. Na minha família nós somos em 7 irmãos. A gente estava quase no pique de Jó. Mas eu amo de paixão estar com meus irmãos. E eu louvo a Deus por isso, todos os dias. Abençoo a vida deles, porque tem sido um desafio. Jó semeou na amizade. E por isso os filhos, o verso 4 vai nos dizer isso, que os filhos eles se relacionavam. E como tem sido difícil esta relação. E essa é uma área que nós precisamos investir. Como é doloroso ver os filhos vivendo sem relacionamento. Como é difícil. Enquanto está aí, ó, está bonitico, não é? Que você fala, vai, vem. Daqui a pouco esses marmanjos já começam a achar que não dá mais para ir nem para vir. E você começa a entrar em crise. Até que aparece uma nora, aí você vai ver o que vai dar. É verdade. Mas minhas noras são bênçãos. Louva a Deus pela vida delas. Tem um netinho maravilhoso. É uma graça, né? Uma beleza. Não puxou para o voo. Por isso que é bonito assim. Então, estou feliz. Graças a Deus. Deus é bom. Mas Jó tinha 10 filhos. E veja, ele investiu. E eu queria que a gente pensasse um pouco. O que é que Jó fez para manter a unidade dos filhos? O verso 5, leia comigo. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim o fazia continuamente. Que lição maravilhosa essa, não, João? Que lição maravilhosa. Eu queria refletir com você sobre isso. Primeira coisa que eu quero pensar nesse versículo 5. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos.
Jó não estava preocupado apenas que os filhos tivessem um legado material, mas um legado espiritual. Jó se importava que os seus filhos pudessem ser salvos, ou seja, os filhos poderiam ter títulos, posição, mas a preocupação de Jó é que os filhos pudessem ter a certeza da salvação. E veja, diz que Jó, nessa preocupação, ele oferecia holocausto pelos filhos. E veja, como que era feito o sacrifício, o holocausto? Se apresentava um animal no altar e derramava sangue. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É por isso que Deus teve que mandar o seu único filho, e ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio e foi imolado, derramou o seu sangue, para que eu e você pudesse então ser livre do pecado e pudéssemos ter a salvação. Jó não tinha a visão ainda desse Cordeiro de Deus, imagino eu. Mas ele tinha a convicção de que a forma de poupar o seu filho era fazendo aquele holocausto, e ele imagina, ele fazia isso continuamente. Pense ainda mais comigo, nossos filhos, eles poderão ter títulos, serem famosos, mas se não tiverem a salvação será inútil. Nós temos uma expressão, falei no domingo passado aqui, sabe aquela expressão que Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jó era comprometido com a salvação dos seus filhos. E veja, ele tinha os filhos como prioridade. Eu não sei se isso ensina para você, pai e mãe. Os filhos era prioridade. Porque ele queria que os seus filhos fossem salvos. Vamos pensar ainda nesse versículo 5. No segundo ponto, no versículo 5. Jó não se preocupava apenas com a salvação dos filhos, mas também os santificava. Eu achei isso fantástico, porque Jó estava preocupado que os filhos tivessem a salvação, e por isso ele então santificava os filhos. Aquele momento do altar era um momento de santificar. E o que a gente poderia compreender com essa atitude de santificar os filhos? Seria não viver uma vida dúbia. Ou seja, eu falo que sou uma coisa, mas na verdade eu não sou. Eu não tenho integridade. Eu não tenho retidão. Eu não sou temente a Deus, porque eu continuo praticando o pecado. E eu não me esforço nem um pouco para me desviar do mal. Então, o que Jó fazia? Ele vivia uma vida coerente. Ele não falava que era crente, mas vivia uma vida de incrédulo, a vida do mundo dentro de casa. Ele não comparava os seus filhos. Se você fosse como seu irmão. E também ele não era complacente com um em relação ao outro. Ele trabalhava com os filhos de uma forma igual. E mais, ele não terceirizava a formação dos filhos. Ele não contentava em levar os filhos na escola dominical, não. Ele não terceirizava para a igreja, para a escola. Muito menos, se já existisse, daria um celular para o filho, para ficar com ele na mão, como entretenimento, para eu não precisar doar tempo para os meus filhos. Se você tem filho, eu quero dizer isso para você. Se esforce para tirar o celular da mão dele. Os nossos filhos precisam de presença. Não é só criança. Mesmo os adultos. Os meus filhos são adultos. Mas hoje, por exemplo, veio um filho aqui. E eu falei para ele, não queria ficar, porque amanhã tem 5h30, tem que estar. Papai, não posso ficar, até chegar lá, tal, tem que fazer compra. Bom, ele queria ficar, mas não podia ficar. Porque assim, quero ficar mais. Porque mesmo sendo adultos, são carentes e precisa de presença. Os filhos precisam de presença. Então é mais fácil você dar um celular, porque daí ele enterte. Eu estava falando outro dia com o meu filho mais velho, que tem um netinho, vai fazer 3 anos agora. Para
comer, tem que pôr o celular na frente dele, com um desenhinho lá, aí ele come. Mas você fala com ele, os olhinhos dele estavam assim, ó. Aí eu ficava passando a mão na frente dos olhinhos dele, ele nem piscava. Então é mais fácil eu colocar um celular na mão dos filhos, para que eu não preciso dedicar tempo, eu não preciso oferecer a minha presença para eles. Então eu queria que você pensasse como pai, reveja isso. Os seus filhos precisam de presença. Se você acredita que terceirizando a formação do seu filho vai ser a solução, você pode até amenizar hoje, mas amanhã você vai ter dor de cabeça. Jó sabia disso. E um terceiro ponto que a gente aprende ainda no verso 5. Jó se preocupava com a vida íntima de seus filhos, verso 5. Veja o que ele diz aí, olha só, verso 5. Aí no meio do versículo ele fazia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Olha só, ele faz um sacrifício porque ele fica pensando: vai que os meus filhos lá pecaram contra Deus no seu íntimo, ou seja, duvidaram de Deus, blasfemaram contra Deus, foram incrédulos contra Deus. Então já para prevenir, eu quero fazer um sacrifício, eu me coloco na brecha dos meus filhos. Talvez os meus filhos tenham pecado e eu preciso me colocar na brecha deles. Não basta levar os filhos na igreja, não basta participar de ministérios. Já esperava mais, esperava que seus filhos honrassem a Deus no seu íntimo. Você já parou para pensar nisso? Será que meu filho, minha filha, no íntimo está honrando a Deus? Porque pode ser que venha na escola dominical, traga, mas será que no íntimo eles temem a Deus? Eles buscam a presença de Deus? Um quarto ensino neste versículo 5. Jó era um pai intercessor. E eu quero que você preste atenção nisso. Ele tinha uma vida de oração. E a pergunta que eu deixo para você pensar é assim: você ora pelos seus filhos? E se você ora, como você ora? Por quais motivos você ora? E veja, Jó não pedia nada material. Sua preocupação estava na relação de seus filhos com Deus. Ele orava pela vida espiritual dos seus filhos. Ele se colocava na brecha dos filhos. E como é que Jó fazia isso? O verso 5 vai continuar dizendo. Diz que ele levantava de madrugada. Eu fico imaginando isso, quem não gosta de levantar cedo. E eu queria deixar mais uma pergunta para você pensar. Quando foi que você se levantou de madrugada para orar pela vida espiritual dos seus filhos? Dizendo: Deus, eu quero que os meus filhos tenham certeza da sua salvação. Que no seu íntimo eles possam te honrar, eles possam te buscar. Talvez a gente ore por causa de emprego, por causa de doença, por causa de problema com a namorada, com a esposa, com o esposo, sabe, por um monte de coisa. Mas a gente não tem força suficiente, fé suficiente para levantar de madrugada e falar: Deus, eu quero apresentar a vida dos meus filhos nas tuas mãos, porque eu quero colocar no teu altar a vida espiritual deles, eu quero que eles sejam homens, mulheres que honrem ao Senhor. O verso 5 ainda nos diz que Jó fazia isso continuamente. Levantava de madrugada continuamente para orar pelos filhos. Ele era rico, tinha uma vida muito ocupada. Contudo, sacrificava a sua comodidade pessoal para interceder pelos seus filhos. A intercessão era uma prevenção para os seus filhos. E os filhos eram prioridades para ele. E ele preocupava que seus filhos estivessem bem com Deus. Não só tivesse uma aparência boa com Deus, mas no íntimo. Jó queria que os seus filhos fossem, no íntimo, vidas profundamente comprometidas com Deus. E nós precisamos imitar Jó. E eu vou terminar. Meu tempo já acabou. E eu quero pensar com você.
é preciso que a gente leve a sério a vida com Deus. Para imitarmos Jó, nós precisamos andar com Deus. Isso faz diferença. Nós precisamos ter uma vida íntegra. Ou seja, no nosso íntimo, nós precisamos ter certeza da nossa relação com Deus. Como é que está a tua relação com Deus no seu íntimo? Não aquilo que as pessoas veem, mas no seu íntimo, você e Deus, como a gente faz na terça-feira aqui. Só você e Deus, se apresente a Deus por um instante. Como é que está a tua vida no íntimo com Deus? Como é que está a tua vida de retidão? O que as pessoas têm visto em você? Será que o teu testemunho condiz com aquilo? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O nosso testemunho tem sido notado pelas pessoas. Dentro de casa, as pessoas te honram porque vê que a tua vida e aquilo que você fala e aquilo que você é estão pé de igualdade. Nós precisamos também ter o temor de Deus. O temor é aquilo que nos livra do pecado e do mal. E nós precisamos, por causa do temor, desviar do mal. E eu quero ainda pensar, nós precisamos esforçar para viver uma vida íntegra, reta, com temor e desviar do mal. Por quê? Se nós fizermos isso, nós vamos ter força para investir no relacionamento e na amizade dos filhos. E como que a gente faz isso? A gente tendo coragem de sair da nossa comodidade, para orar para os nossos filhos, colocar na brecha dos nossos filhos e dizer: Deus, o legado que eu quero deixar para os meus filhos é de que eles tenham certeza da salvação. E eu quero que a minha vida seja uma forma de santificar meus filhos. Para que Deus, eles não tenham só salvação, mas sejam santificados. Sejam homens que no íntimo temem a Deus. Eu não sei o que a palavra de Deus falou no teu coração. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como está a tua relação com os filhos. Eu sei como está a minha e como está a minha relação com os meus filhos. E Deus é testemunha do meu esforço. Mas eu quero orar abençoando você. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. E eu quero orar por você. Eu quero que você se apresente à tua vida como pai, como mãe. Se você não é pai, com que perspectiva que você vê a palavra de Deus no teu coração? Com que temor que você ouve a palavra de Deus? E o que você precisa de Deus neste momento? Talvez você possa estar vivendo momentos totalmente diferentes daquele que Jó estava vivendo. Mas assim como Deus restaurou a vida de Jó, pode restaurar a tua vida, a tua casa, o teu trabalho. Deus pode. Coloque a tua vida diante de Deus. Ore pela tua vida. Ore pelo teu cônjuge. Ore pelos teus filhos. Você como pai, você é o sacerdote do lar. A bênção da tua casa passa por você. E você é o responsável por apresentar os seus filhos a Deus. E os seus filhos certamente serão aquilo que você é. Vão repetir, vão reproduzir. Eu sei que tem muitas mães aqui que são ou exercem o papel de pai. Não tenha medo de assumir isso. Diga: Deus, me dá força, sabedoria, poder para eu conduzir meus filhos no caminho do Senhor. Deus, eu quero abençoar a vida de cada pai, cada mãe, cada família aqui representada. Pai, a tua palavra
nos traz uma reflexão para nos ajudar a vencer o mal, para nos ajudar a viver uma vida que agrada o teu coração, para nos preparar para viver uma eternidade com o Senhor. Por isso, Deus, eu quero ministrar sobre eles o poder e pedir que o Senhor gere temor em cada coração. Senhor, que ao sairmos daqui, saiamos com um propósito de investir nos nossos filhos, investir na nossa família, diferente do que temos feito até aqui. E que nós possamos colocá-los como prioridade. Que nós queiramos sim, que os nossos filhos se unam e tenham o temor do Senhor no coração. E que no seu íntimo eles honrem o Senhor. Por isso, Deus, eu quero abençoar cada um. No nome de Jesus. Amém. Lembro quando eu era pequenino e com grande amor você me disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu você pra mim. No Senhor, e Ele atendeu meu pedido, e agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim e ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar nesse dia especial e oferecer com muito amor esta canção para você? Pois você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer: papai, amo você. Você é o meu melhor amigo. Agradeço a Deus que te criou. Já não sou aquele pequenino, pois um grande homem você me tornou. Muito do que eu sei devo a você, pois na vida você muito me ensinou. Me tornei um servo do Senhor. Hoje eu sou feliz por você pra mim. Como vou deixar de te abraçar nesse dia especial e oferecer com muito amor esta canção para você? Pois você me faz feliz demais. Eu
venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer. Como vou deixar de te abraçar Neste dia especial, e oferecer com muito amor esta canção para você. pois você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer. Como vou deixar de te abraçar Neste dia especial, e oferecer com muito amor esta canção para você. pois você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer. Papai, amo você. Amém. Eu quero convidar os irmãos nesse momento para se levantarem, ficarem em pé, para a gente poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, agradecendo a esse momento, agradecendo as provisões que Deus tem sobre nossas vidas, o cuidado com nossa família, com a nossa igreja, com os nossos amigos, porque Ele simplesmente é maravilhoso. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Amém. Que possamos ter esse reconhecimento, esse coração grato ao nosso Deus por tudo que Ele faz por nós. Eu quero convidar os irmãos a se sentarem um pouquinho. Eu vou ler para vocês, não precisam abrir, a minha Bíblia é uma versão diferente. Salmo 128, eu vou ler do versículo 1 ao 4. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da vida ele será feliz.
Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Amém. A gente acabou de ouvir sobre Jó, que Deus, ao descrevê-lo, ele não se preocupou com as posses, o que ele tinha, mas ele se preocupou com ele, a pessoa, a integridade, o caráter. E esses versículos que nós acabamos de ler, é exatamente isso. Deus quer nos abençoar, Deus nos abençoa. Mas Ele não está preocupado em ficar dando casas, carros, bens, dinheiro. Não é isso. Ele quer nos dar paz. Ele quer trazer paz para as nossas vidas. E hoje, sendo o Dia dos Pais, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa de vocês, os sonhos, os projetos, os filhos, tudo que é de vocês, é para vocês. Que Ele possa tocar e trazer essa paz, que é só o Senhor que pode nos dar. Amém? A gente tem mais uma homenagem, ou surpresa, talvez. Só que para esse momento, eu quero convidar todos os pais, mesmo que não sejam pais de crianças daqui da igreja, todos, que se sentem aqui na frente, por favor, que nós vamos projetar algo aqui para que vocês consigam ver e ler.
esconder isso do meu marido não foi fácil, gente. Ele não sabia. Eu quero convidar todos vocês a virem aqui à frente para que a gente possa orar e abençoar a vida de vocês. E quando acabar, fica só mais um pouquinho que eu tenho algo para entregar, tá? Peço que os irmãos se coloquem em pé, por favor. Estendam suas mãos para os nossos pais. Vamos orar abençoando a vida deles. Deus, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome pela vida dos pais dessa igreja. Eles são importantes para o Senhor conhece o coração de cada um deles, os desafios, as lutas, as batalhas da vida, os anseios. Pai, nós queremos, como igreja, abençoá-los em nome de Jesus, que eles possam seguir firmes nos teus caminhos, crendo que o coração deles é do Senhor, pertence ao Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar discernimento no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, na educação, nessa responsabilidade, nessa grande responsabilidade que o Senhor tem confiado a eles, que o Senhor possa suprir as necessidades e agir, Pai, sobre a saúde física, sobre a saúde emocional e espiritual de cada um deles. Que eles possam a cada dia sentir a tua presença, sentir o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado através da vida dos filhos. Que a tua ação possa ser, Pai, poderosa sobre a vida de cada um deles. Como igreja, nós oramos, abençoando e louvando ao Senhor por eles estarem aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, espera só um pouquinho, por favor, para voltar para os bancos. A gente vai tirar uma foto, por favor. Vamos colocar em pé para a gente encerrar. Coloque-se em pé para a gente encerrar. Apresenta a tua semana a Deus, o retorno para casa. Vamos orar. Deus, obrigado por este tempo de culto. Pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui, cada família aqui representada. Muito obrigado pela vida de cada um deles, de modo muito especial. Obrigado pela vida de cada pai que faz parte dessa comunidade, de cada um dos pais que aqui estão. Senhor, nós abençoamos
Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos conceda uma noite de descanso e que a semana seja uma oportunidade da gente colocar em prática a Tua palavra. Nos leva nesta fé, nesta esperança, continua a abençoar a Tua igreja neste lugar, fortalece-nos na fé, faz de nós pessoas íntegras, retas, temente a Ti, que desvia do mal. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. E que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Abraça o seu irmão, a sua irmã, desejo uma ótima semana, nosso culto acabou.